Olá, caros colegas ortodontistas. Eu venho aqui mais uma vez para a gente bater um papo super bacana sobre o poder das mini placas nos tratamentos de excelência. Esse caso em específico é um caso assim fantástico, porque a gente corrigiu a altura da maxila, corrigimos o sorriso gengival, tá? E sem nenhuma cirurgia de plástica gengival, nós apenas impactamos o osso maxilar para que ela tivesse o sorriso em equilíbrio, né, que ela tinha um sorriso gengival, o que a gente chama de crescimento vertical da maxila, bem avançado, e incomodava bastante a paciente. Fora isso, ela era uma paciente classe 2, com apinhamentos, retroinclinação dos dentinhos, uma classe 2 esquelética também, aonde ela tinha um queixinho para trás, uma papadinha, e vocês vão ver que fantástico que ficou esse resultado depois da gente desinclinar os dentes, impactar a maxila. Essa mandíbula, ela deu um giro no sentido anti-horário, um giro para frente, que vocês vão ficar impressionados com esse resultado. Daí eu pergunto para vocês, depois que vocês acompanharam comigo essa live, eu quero que vocês respondam aí. Será que é possível a gente fazer um tratamento desse nível, desse padrão, com outra técnica? Não é possível, pessoal. Não é possível, tá? Então, assim, com mini placas, isso é uma coisa natural. Não é uma coisa pontual. Eu faço vários casos assim, né? Por exemplo, mas com mini implante a gente pode conseguir. Tudo bem. Um caso ou outro que eu já vi aí nas redes, né, em congresso, um caso ou outro que o cara fez um esforço gigantesco, encheu o paciente de mini implante, troca mini implante, tempo para conseguir chegar num resultado ok. Com a mini placa, não. É uma coisa natural, uma coisa que a gente faz no dia a dia. Tá? Em pouquíssimo tempo você consegue chegar nos resultados assim que só cirurgia ortognática para fazer um resultado do mesmo nível que vocês vão ver agora. Então vamos lá. Essa paciente é uma amiga, já era até minha amiga antes de virar paciente, e eu sempre olhava para ela e falava assim, eu não falava para ela, tá? Falava para mim mesmo, falava, se essa minha amiga vier me procurar, eu vou mudar a vida dela, vou mudar o rosto dela, vou mudar os dentinhos, ela nem tem noção tanto que vai melhorar. E foi o que aconteceu, tá bom? E assim, e o legal, o interessante, é que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai abordar os pacientes, porque ela não enxergava todos os detalhes que eu enxergava. Ela não via que estava tudo fora do lugar, queixinho para trás, sorriso gengival. Ela achava aquilo natural, lógico. Ela nasceu e cresceu desse jeito, bonita paciente, né? Então ela não tinha uma queixa, ela não tinha um trauma da mordida dessa forma. Aí ela me procurou, falou, Nélio, eu tô achando, olha a queixa principal dela. Nélio, eu tô achando que meus dentes estão piorando de baixo, estão com apinhamentos. Eu olhei e falei, não, tudo bem, isso acontece. Faz os exames que eu vou te explicar o que está acontecendo aí. Daí a paciente, depois que ela fica chocada, né? Os pacientes ficam chocados. Eu vou mostrar para vocês, eu fiz esse caso todo em exame 3D, que a maioria dos meus casos eu faço assim, tá bom? Aí a gente tem uma noção real de todos os probleminhas que o paciente tem e a gente consegue corrigir tudo. Então, vamos lá. Vamos começar o caso para vocês terem uma ideia do nível que a gente chegou nessa movimentação. Então, vamos lá. Paciente classe 2, repare aqui, canino 13 em cima do 43, tá legal? O 14 em cima do 44, ausência do 46. Agora, reparem os toques negativos. Olha como é que eu enxergo a paciente. Pessoal, eu faço isso para todos os meus pacientes, tá? Esse, esse PowerPoint aqui, ele é uma coisa que ajuda você a estudar o caso, tá? No nosso curso que nós estamos lançando de mini placas, eu vou dar esse PowerPoint para vocês. Eu vou ensinar vocês a montarem os casos no PowerPoint para vocês estudarem o caso a fundo e depois mostrarem para o paciente. Olha o tanto de valor que você agrega traçando essas linhas, mostrando essas fotos numa TV grande no seu consultório. Olha a diferença que isso faz na hora de você vender um tratamento. Porque a gente nada mais faz do que vender o tratamento. Você tem que convencer o paciente de que o que você está cobrando é estritamente necessário para chegar para corrigir tudo que ele tem para corrigir. Então a gente precisa ter um cuidado muito. Não é abrir uma documentação simples, mostrar com o dedo ali o que está errado e cobrar do paciente. A não ser que você aqui, pessoal, vamos lá.
com mini placas, a gente está falando de tratamento de alto padrão, alto nível. Vocês vão elevar o ticket médio do consultório de vocês, tá? Vocês vão elevar o paciente que está procurando um tratamento desse nível. Ele quer resultados de excelência, já tratou, a maioria dos casos, essa paciente é uma raridade, ela nunca ter tratado, graças a Deus que nunca tratou, porque não iam conseguir corrigir mesmo, talvez iam até piorar o caso. Então, a gente precisa ter o cuidado de mostrar, fazer um PowerPoint, tudo bonitinho, primeiro para a gente estudar, e depois para a gente mostrar para o paciente. Olha que legal isso aqui. Quando o paciente vê isso aqui, pessoal, ó, olha lá, eu traço uma linha em cima do canino e mostro que a ponta dele está em cima do 43. Olha aí, o paciente entende. Eu traço uma linha mostrando que os incisivos inferiores não aparecem, tanto do ponto de vista sagital, né, da lateral, quanto do frontal. E reparem as inclinações negativas dos incisivos. Os inferiores, apesar deles estarem com uma inclinação negativa, mas eles estão com uma protrusão. Reparem esse osso aqui de baixo, onde está essa seta na lateral direita aqui, ó. Olha esse osso para frente. O paciente tem uma projeção. Tá? Só que aí o seguinte, os incisivos superiores travando para trás. Então, a gente precisa analisar todos esses detalhes para a gente conseguir mostrar para o paciente. Reparem no arco dela, atrésico, arco fechado. E os premolares nem aparecem. Né? Reparem, tudo bem, ela precisa aqui de uma... Ela ia precisar de uma plásticazinha gengival? Sim, poderia ter dado um retoque aqui anterior, tá? Só um minuto, pessoal. Vontade de espirrar aqui. Desculpa. Ela poderia ter dado um toquezinho aqui? Poderia, mas ela tinha espaço para a gente, espaço suficiente da coroa clínica para a gente colar os brackets na posição certa, tá? Quando é que eu faço uma plástica gengival antes do tratamento? Primeiro, eu peço para o paciente, aqui é um paciente que não tinha feito uma raspagem ainda, o paciente tem que fazer uma raspagem, desinflamar a gengiva, daí quando eu estou com qualquer dúvida, eu mando para o periodontista fazer uma análise, tá? O periodontista, ou você mesmo, você já, né, que já tiver aí essa expertise, uma sonda para a gente saber o tanto que essa gengiva está avançando para cima da coroa. Aonde é que está o colo do dente ali, tá bom? Aí, aonde é que está a junção? Para a gente saber se a gengiva invadiu muito ou não. Então, se a gengiva invadiu muito, eu tenho que colar o meu bracket geralmente no centro da coroa clínica do dente. Se a gengiva invadiu demais, eu vou acabar errando a colagem. Tá? Aqui nesse caso, os incisivos centrais me dão uma ideia legal, os premolares estão bacana. Só esses laterais aí que estão um pouquinho, né, assim, em excesso, a altura da gengiva, mas mesmo assim deu para colar, tá? Então, quando que eu faço a gengivoplastia antes? Quando o paciente tem uma alteração gengival significativa. Daí a gente já faz uma antes, é uma prévia, tem que avisar o paciente, faz a ortodontia e depois a gente faz uma plástica gengival de finalização aí, só para dar aquela excelência. Então, o paciente tinha um estreitamento lá da parte superior, posterior, tá vendo? Olha o tanto que tá travado, os dentes com torque negativo. O paciente sorri, só aparece gengiva, não aparece corredor bucal, tá? E aí, vamos lá, pessoal, mais uma vez. Uma paciente dessa cai na mão de um reabilitador, porque os reabilitadores não sabem o que a gente faz. Tá aí as ideias da gente lançar um curso de mini placas, para a gente mostrar, divulgar melhor o trabalho, porque os alinhadores estão divulgando para caramba aí. Né? Ortodontia autoligado, estética, lingual, também divulga legal. Então a gente precisa divulgar as mini placas, porque nada faz o que as mini placas fazem. Nenhuma, assim, gente, a gente está falando de outra categoria. Tá? É a mesma coisa que a gente está falando aqui de campeonato, de time de campeonato brasiliense aqui, classe C de futebol, e o outro é falando de seleção brasileira. Como é que eu vou comparar um time aqui, o Taguatinga, o time de futebol de Taguatinga, com a seleção brasileira? Ah, mas é futebol, é tudo futebol, é tudo futebol. Né? Tem a bola lá, 11 jogadores, o campo, mas para por aí. O resto não tem nada igual, tá bom? Então, a gente precisa divulgar melhor esse trabalho, o que a gente pode fazer. Né? Então, as mini placas, o paciente vai fazer uma. Como é que o reabilitador faz isso? O reabilitador, ele pega, corrige ali essas discrepâncias na faceta, né, na porcelana. Então ele vai crescendo mais uma aqui, ele desgasta o dente quando ela está mais para fora, o dente está mais para dentro, ele aumenta. Então, assim, por que a maioria dos casos de reabilitação não ficam bacana assim? O paciente até gosta, mas não fica bacana. Porque não muita compensação. E a estrutura está lá.
Maquiou bacana, maquiou legal, mas a estrutura está lá, tá bom? Então, reparem todos esses detalhes, toque negativo dos incisivos. Olha os gente, olha vista oclusal, como é que o arco superior tem um formato triangular? Ele não tem um formato de semicírculo, uma ferradura, como a gente precisa ter, formato largo, semicírculo. Agora, os inferiores, olha os apinhamentos. Vamos lá. Por que esses dentes apinharam? Vocês já pararam para imaginar por que os dentes apinham? Os dentes apinham porque o arco superior não está dando espaço para eles se manterem na posição correta deles. Quando ela fecha a boca, o arco superior atrésico, fechadinho, o inferior ele tem que se virar para encaixar por dentro. O inferior é o osso móvel e é igual a caixa de sapato, ele encaixa por dentro do superior. Se o superior está atrésico, o inferior vai ter que se virar para ficar. Esses apinhamentos nada mais são do que uma compensação do organismo para ajustar a mordida dela. Se essa paciente tivesse uma contenção inferior fixa, com a mordida desse jeito, alguma coisa, os dentes iam se manter alinhados, mas essa pressão, essa necessidade de ajuste do organismo ia estourar em algum outro lugar, e geralmente é na articulação, tá? Geralmente. Então eu pego vários casos de paciente com DTM, não coincidentes, tá, pessoal? Não é coincidente, porque são vários. Classe 2, paciente classe 2, com contenção, tratado já, tudo travado, torques negativos e 2 na articulação. A primeira coisa que eu faço é arrancar a contenção fora. Mas vai apinhar, deixa apinhar. Tá? Você vai ter que rever esse tratamento aí, com certeza. Tá? Deixa apinhar, porque é melhor apinhar o organismo trabalhar para se proteger do que liberar a carga em outro lugar. Tá? Essa carga pode ser liberada com fratura de dente, com desgastes ou com DTM, né, com dores musculares. Olha. Então, assim, esses apinhamentos aí nada mais são do que uma proteção do organismo para se ajustar, se adequar por dentro do superior. Tá legal? Então, de antemão, já falando em tratamento, para a gente corrigir o inferior, tem que corrigir o superior também. De novo. Então, vamos lá. Exame em 3D, pessoal. Exame em 3D, eu uso esse aí, ó, Easy 3D, tá? No curso de mini placas, eu vou esmiuçar para vocês, eu vou ensinar vocês a trabalharem com esse exame 3D, tá legal? Vou ensinar vocês os benefícios são gigantescos, pessoal. Você pode trabalhar com o exame 2D? Pode, tá? A ortodontia preconiza isso até, né, que você só use 3D em casos mais complexos, assim, isso, gente, isso não volta mais, né? Então, assim, essa tecnologia, ela veio para ficar, tá? E a tecnologia na ortodontia, na minha opinião, que mais influenciou do modo positivo para a gente na parte do diagnóstico. Esse exame 3D aqui, tá bom? Isso aqui é melhor do que qualquer outra invenção aí que para ortodontia, no caso das novidades tecnológicas aí. Para mim, isso aqui, hoje em dia, é crucial, tá bom? E vocês, querendo ou não, se quiserem acompanhar aí a jornada aí da caminhada da ortodontia aí para frente, vai ter que se inteirar desses exames aqui, tá bom? Eu vou ensinar isso para vocês. Então vamos lá. Esse aqui não é o exame completo, alguns tópicos que eu fui pegando para mostrar para vocês aí, é o diagnóstico. Uma paciente classe 2, aqui tem o ANB para a gente ver que está com 5 o ANB dela, então, né, realmente uma paciente classe 2, uma diferença de 9 milímetros aí do ponto A para o ponto B, então realmente, queixinho para trás. Aqui, olha que interessante esses dados aqui. A gente tem uma leitura completa da mandíbula da paciente, então a gente sabe aqui se ela tem uma simetria, se o lado esquerdo é maior que o lado direito, né, se o ângulo de um lado é mais aberto que o outro, porque às vezes a gente vê que a paciente tem uma leve assimetria, tem um desvio, mas a gente não sabe se isso é dentário, a gente não sabe se isso é esquelético. Qual a diferença? Ué, se o paciente tiver um desnível oclusal, um lado esquerdo mais baixo que o lado direito, a gente precisa saber se isso é dentário ou se é o problema na estrutura óssea. Porque dependendo do tamanho desse desnível na estrutura óssea, o caso é cirúrgico. O caso não é um caso só ortodôntico, você entendeu? Agora, se o paciente tem a estrutura esquelética simétrica e tem um desnível, lado esquerdo é mais baixo que o lado direito, aí é dentário.
tá? E esse exame permite a gente ver tudo isso. Então, a gente tem uma assertividade incrível. A gente não fica mais tentando, errando, tentando, errando. A gente simplesmente acerta, porque a gente vê o problema, a gente sabe aonde é que está o problema, tá legal? Então é outro nível, tá bom? Então, aqui, olha só, paciente extremamente simétrica. Aqui a gente tem o tamanho do ramo e do corpo do lado esquerdo, do ramo do corpo do lado direito. Então, a gente tem tudo que a gente quer. Olha que interessante as articulações da paciente, pessoal. Eu vou ensinar isso para vocês no curso que a gente está preparando para vocês aí, tá? Eu vou ensinar a ler todo esse exame 3D, né? Não vai ter aula somente de mini placas. Eu vou explicar mini placas, eu vou explicar a instalação de mini placas, eu vou explicar a ativação das mini placas, os materiais, mas vou explicar também diagnóstico 3D, porque eu acho super importante acompanhar. Vou explicar também fotos, que a gente precisa ter fotos do paciente. Vou dar para vocês um PowerPoint desse que eu faço para os pacientes. Esse PowerPoint eu uso para estudar. E aí, na hora que eu vou apresentar para o paciente, eu ligo a TV no meu consultório e mostro para o paciente nesse PowerPoint, para todos. Né? A gente tem que saber vender. E o paciente tem que entender o que a gente está querendo falar para ele, o que a gente está querendo vender para ele. Tá legal? Então, olha só que interessante as articulações dessa paciente. Apesar de saudáveis, têm um aplanamento, mas elas estão, ó, para posterior. Reparem aqui, ó, que o côndilo está muito mais perto, a cabeça da mandíbula está muito mais perto da parede posterior, perto do meato acústico, olha o ouvido ali, do que da parede anterior. Ela está travada lá na posterior, dos dois lados. O que isso quer dizer para a gente? A hora que a gente destravar os dentinhos, a chance dessa mandíbula vir para frente é muito boa. Tá? Essa paciente não tem deslocamento de disco sem redução, porque quando tem sem redução, o côndilo não vai para frente, porque já tem uma massa ali, uma cartilagem ali na frente, que não deixa ele caminhar para frente. Tá bom? Então, quando o disco está na posição correta, aí a chance do côndilo transladar, além de ele rodar para frente, é muito grande. Foi o que aconteceu nessa paciente. Vocês vão ver que incrível que foi a mudança no perfil facial dessa paciente. Plano de tratamento: 6 mini placas. Na verdade, depois eu tirei uma das mini placas. Nesse caso foram 5. Foram 4 superiores para a gente fazer movimentos de expansão, intrusão e impacção maxilar. Né? Intrusão na parte posterior e na parte anterior. E eu precisava de 2 mini placas inferiores para a gente fazer a distalização, só que nesse caso ela fez um implante. E aí eu deixei. Perdi um pouquinho de tempo, porque a paciente demorou um pouco para fazer o implante, mas enfim, eu não ia pedir para a paciente fazer uma mini placa, sendo que ela ia colocar o implante ali no lugar. Né? Não tem sentido. Então, resumo do caso: eu mostro sempre isso aqui para o paciente. Você é classe 2, queixinho está para trás, as articulações estão posteriorizadas, né? Apesar de estarem com a cortical íntegra, está tudo bem, o paciente não tem queixa. Plano de tratamento, os movimentos que eu vou fazer, os toques, eu mostro tudo isso para o paciente novamente e vamos começar o tratamento. Tá legal? Então, olha aí que legal. Olha a exposição gengival dessa paciente. Então, como é que a gente faz para fazer um diagnóstico do sorriso gengival da paciente? Tem casos em que eu faço a gengivoplastia antes, mas tem casos que eu faço depois. Então, essa paciente, por exemplo, ela vai precisar de uma plástica gengival? Vai, mas ela já tinha uma boa exposição de coroa clínica, aonde era possível eu colar o bracte no centro da coroa. Você vê que os laterais aí, eles estão mais... a gengiva tomou mais o espaço da coroa, a área da coroa dos laterais, mas os centrais estão legais, os premolares também, e aí eu consegui fazer minha colagem para deixar a plástica gengival para depois. Isso quem faz a análise junto comigo é o periodontista, tá, pessoal? Então eu mando para o periodontista, ele sonda, vê o tanto que tem de gengiva cobrindo a coroa do dente, aí a gente decide se faz antes ou depois. E outra coisa, o paciente, com as fotos, com os exames da radiologia, raramente a gente consegue ver um paciente com sorriso gengival correto. Isso que a gente chama de... o que eles fazem, o que a gente chama de sorriso de pose. O que é o sorriso de pose? É o sorriso baixinho, para não aparecer muito, porque esse paciente tem um trauma que ele nem lembra que tem, né, dessa exposição gengival, desde criança. Então, isso faz com que, além de tratamentos como botox, para evitar a contração muscular do lábio superior, ela também sorri baixo. Então, a gente fazendo as fotos, ou então a gente gravar vídeos, é legal que o paciente acaba uma hora esquecendo ali de segurar e mostra a gengiva dela. Olha isso aí, a gente não tem essas fotos no inicial, né? Então, olha que legal. E aqui a gente já fazendo a impacção. Olha só o sorriso gengival dessa paciente.
Olha o tanto de exposição. Pessoal, isso aqui, na verdade, né, isso não é só exposição gengival, não. Isso aqui é crescimento vertical da maxila, ou seja, a maxila cresceu para baixo. Poderia fazer esse caso com impacção cirúrgica? Poderia. Na verdade, era isso aí que a gente fazia antes das ancoragens. Não tinha como a gente fazer impacção. Então, ou o paciente fazia plástica gengival e parava por aí, o que dava, e depois ia para a cirurgia ortognática. Ou então ficava com sorriso gengival. Hoje em dia a gente consegue fazer essa impacção com mini placas, assim, uma coisa fenomenal, vocês vão ver aí. Então, mecânica ortodôntica, começamos. Repare que o paciente tem um sorriso, uma mordida profunda, muito acentuada, classe 2. Aqui a gente já com a mecânica avançada, essas fotos aqui não estão legais, que eu não estou conseguindo pegar para vocês as mini placas posteriores, tá? Uma falha minha. Mas está ativado lá atrás, está ativado aqui na frente também. Reparem um tanto, olha aqui a protrusão da estrutura óssea dos incisivos inferiores, muito grande. Então, agora, depois que a gente desinclinou um pouquinho, destravou, olha o tanto que rodou para frente, pessoal. Olha que giro incrível da mandíbula no sentido anti-horário. Mas não é só a mandíbula que roda, não. Reparem que o ângulo nasolabial melhora. Reparem que a posição dos lábios, o lábio aparece mais. Olha que coisa linda que fica a estrutura facial do paciente equilibrada, sem cirurgia, sem nada, pessoal, sem preenchimento. Isso aqui é a própria estrutura facial da paciente aí, só com ortodontia e o giro da mandíbula. Mecânica avançada, olha que legal. Aqui, além da gente estar fazendo impacção superior, eu estou fazendo intrusão dos incisivos inferiores. Olha que legal. Olha o tanto de coisa que a gente faz ao mesmo tempo, pessoal. Isso aqui é fantástico. A gente consegue fazer impacção maxilar, consegue fazer distalização. Repare que eu estou distalizando 44, 45 preso no implante ali. Tá? Do outro lado, repare que eu já tinha melhorado, né? Já tinha uma mini placa aqui, eu já tinha feito essa movimentação. Olha a diferença de altura do 33 para o 34, pessoal. Olha essa diferença de altura. A gente precisa intruir essa região antero-inferior, para a gente conseguir. Não é só para corrigir a sobremordida, não é só intruir o superior. A gente precisa também nivelar o inferior, a curva de SPI. A gente precisa melhorar. E aí, já melhorando demais o sorriso da paciente. E aqui, pós-ortodontia, reparem no nível. Olha isso, pessoal. Olha que fantástico. No nível de movimentação que a gente consegue com as mini placas. Será que a gente consegue isso com outra técnica? Então, isso aqui não é um caso específico. Eu tenho vários casos assim. Vários casos. É uma rotina, né? Então, não é fácil você dominar a técnica com 6 mini placas, né? A gente tem que ir devagar, começar com 4 mini placas. Tem casos que a gente consegue tratar com 2 mini placas. Eu mostro isso no curso para vocês. Tá? Isso aqui é uma técnica que ela exige, como qualquer outra técnica, ela exige uma expertise, né? Você vai ter que criar habilidades. Primeiro você tem que aprender, depois você cria habilidades, e aí você vai para a lua, tá bom? Ninguém te segura, né? Você com habilidade técnica e o conhecimento sobre as mini placas e todo o conceito das mini placas, não tem segredo. Olha que fantástico. Então aqui o inicial, olha que fantástico essa mecânica. Aqui eu já estava finalizando o tratamento, eu tirei o aparelho superior, estava só com o aparelho inferior, fazendo os acabamentos e tratamento finalizado. Pessoal, olha que legal. Chave de oclusão, sobremordida corrigida, as inclinações. Reparem no osso da paciente, não é mais aquele osso protruído inferior, não é. Repare os incisivos, como é que eles estão bem postados na arcada superior. Olha que fantástico. Né? O provisório no lugar, chave de oclusão, e agora o perfil facial no final do tratamento. Pessoal, olha aonde é que chegou essa mandíbula. Olha que coisa incrível. Incrível. Reparem no ângulo nasolabial, como é que ele era aberto. Olha como é que ele fechou. Reparem na posição do lábio inferior, já chegando nessa linha da estética aqui. Reparem no queixinho dela encostando na linha da estética. Pessoal, essa paciente não fez nenhum procedimento de harmonização, procedimento estético na face. Ela não fez. Ao impactar a maxila e destravar, desinclinar os dentinhos, eu simplesmente dei espaço para a mandíbula girar no sentido antero-posterior e chegar no lugar. Tá? Então, é esse tipo de movimento aí
que a gente precisa fazer para chegar nesses resultados de excelência. Olha a correção do sorriso gengival dessa paciente. Olha que coisa incrível. Nem fez plástica gengival ainda. Tá vendo como é que muda tudo? Por que que a gente deixa para fazer a plástica gengival depois, quando possível? Porque muda toda a estrutura. Então, a gente faz antes, quando realmente tem uma indicação, né? A gente tem profissional especialista ali para nos indicar, mas o paciente tem que saber que depois ele vai ter que continuar, tá legal? Depois ele vai ter que dar um acabamento aí. Mas olha só aonde que a gente conseguiu chegar. Parece até que a paciente fez plástica gengival, tirou o aparelho, fez uma limpeza, desinflamou, né? Ela vai precisar fazer as correções aqui? Vai precisar fazer. Né? Ela vai precisar, ó, esse 22, 12, 22, vai precisar levantar um pouquinho. O 23 também, o 23, olha a diferença do 23 para o 13. Né? Porque a gengiva está em cima da coroa clínica aqui. A gente precisa tirar um colarzinho de gengiva aí. Olha só que coisa linda essa impacção maxilar que a gente fez sem cirurgia ortognática, sem cirurgia gengival, apenas com mini placas, mecânica ortodôntica, tratamento ortodôntico. Fantástico, né? Pessoal, então, mais uma vez, esse nível de tratamento a gente não consegue com outras técnicas, tá? Eu fico assim, eu fico prestando atenção, né, nas mídias, aí nas redes sociais, o pessoal prometendo tudo, que você consegue, resolva casos complexos com simplicidade, resolva casos complexos com qualquer tipo de aparelho, a gente sabe que não é isso. Você que está sentado no mocho de um dia a dia, que nem eu que sou clínico, eu sou clínico, tá, pessoal? O que a gente está propondo, né, o curso que a gente está propondo para passar para vocês, é um curso para ensinar o clínico a trabalhar. Trabalhar. Tá? Vocês vão aprender a usar essas mini placas no teu consultório, no dia a dia, que é o que a gente precisa para conseguir resolver os nossos casos de excelência. Né? A gente parar de deixar os casos no meio do caminho, parar de fazer extrações, parar de fazer desgastes e fazer as correções da forma certa. Na estrutura óssea também, não é só dente, é dente, osso, músculo e face. A gente precisa interagir tudo para conseguir chegar num nível desse de excelência, tá bom?